Muito bem, vou começar, se não ficar ouvindo esse barulhinho aí, que eu preciso Vai Estou lá. lá. aqui, Dani. E autorizar. Oi, aí, tudo bem? Eu Caio, estava aqui escondido. tudo Tudo bem? Obrigada, bem? E viu, aí? Dani, da disponibilidade aí pra gente, né, de ter proposto. Eu acho muito legal porque o momento é de, né, a gente está entendendo muita coisa, tentando entender principalmente o que se passa com, principalmente com as pessoas que que são diferentes, entre aspas, da gente, né? As necessidades, de onde vêm as coisas. Eu assisti, inclusive, só um PS, um documentário de trans na GNT sobre trans que praticam esportes. Cara, não sei se você já viu. É muito Não, legal esse nunca vi. documentário. Mas é isso, né? Quando você começa a entender e ver o que tá por trás, você fala, nossa, gente, é só uma pessoa tentando se enquadrar com as outras pessoas. Tipo, é muito isso, né? Então, eu acho que é muito legal a gente aprender sobre o que a gente não conhece, né? E que a gente não vivencia muitas vezes. Sim, sim. Bom, primeiro, obrigada pelo espaço. Tem sido para mim muito bom poder compartilhar as coisas que eu venho aprendendo ao longo dos anos. Aí, assim, para quem não sabe, eu trabalho na W5 com vocês, com redação, porque eu sou jornalista. Mas a minha atuação do dia a dia, até antes da pandemia, era como educadora. Na verdade, eu permaneço como educadora. E eu sou educadora de adolescentes, né, de crianças e adolescentes. Eu trabalho na Fundação Casa, lá eu ensino música para eles, mas não é um ensino só de música, porque não é possível fingir que nada está à volta deles ali, então eu acabo abordando muitos temas, que são os ditos temas socioeducativos, né? E essa temática que a gente vai conversar hoje, ela é básica, porque os meninos chegam como todos na sociedade, né? Com uma falta de informação muito grande. E aí, o que vocês vão ver hoje, o que eu vou mostrar para vocês hoje, é exatamente a mesma aula que eu dou para eles. A única coisa que para eles eu dou uma adaptada, às vezes, como eu vou dizer, de linguajar, né? De nada além disso, mas o tema é exatamente o mesmo. Então, para começar, eu vou compartilhar com vocês um vídeo e vocês me falam se tá rolando o som direitinho, tá bom? Vamos ver. Teoricamente é pra rolar normal. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Então me deem um ok se vai rolar o som, tá bom? Tá rolando? Um sonzinho? Tá sim, Dani, tá. Sabe, papai? Vou Eu acho começar de novo, você. peraí. Aí. Sabe, papai? Eu acho você o pai mais especial do mundo. O mais forte. O mais divertido. E o mais carinhoso de todos. Quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a você. Você me ensina tanta coisa. E é sempre tão bom pra mim. Até quando eu faço bagunça. Mas sabe, papai, o que eu acho mais especial em você? É saber que eu vim da sua barriga. Lembra? But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful, like a rainbow.
Muito bem. Deu pra ver? Deu? Finalzinho aí não deu muito, né? Porque o YouTube não me ajudou. Ficou cheio de propaganda em cima, mas resumindo, um exemplo de um pai que fez a transição depois de dar à luz, né? E que topou fazer essa propaganda para mostrar para as pessoas que amor não tem gênero, né? E aí hoje o que eu vou mostrar para vocês, na verdade, é um apanhadão, né? Como eu vou dizer, é só uma pequena biblioteca, não é nada muito além disso, mas que eu acho que é o passo número 1, né? Antes disso a gente não consegue, assim, a gente não vai conseguir conversar muito se não tiver todo mundo na mesma página, digamos assim. E aí o que eu vou falar? Eu vou fazer uma breve apresentação, que não vai ser longa, eu prometo, e depois a ideia é que a gente possa conversar, porque nunca pode ser só uma exposição, senão ela não é verdadeira, né? Sobre esse tema e sobre qualquer outro. Então eu vou compartilhar com vocês a minha tela, que tem uma apresentaçãozinha. Se precisarem ou quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá bom? Mas já direciono aí as perguntas pro fim pra gente conseguir partilhar. Lá vamos nós de novo. Estão vendo aí? Tudo certo? Acho que sim, né? Me deem Sim, sim. Ok. Sim. Então tá bom. Bom, isso aqui é uma apresentaçãozinha bem básica sobre diversidade de direitos. E a primeira coisa que eu queria lembrar a todos vocês é que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso está escrito na Constituição Federal. Que a gente sabe que hoje em dia a Constituição está, como eu vou dizer, muito capenga de ser respeitada, né? Porque é uma Constituição excelente, mas a gente sabe que não vem sendo respeitada em muitos âmbitos, mas isso está lá, né? Então, antes de mais nada, isso. Tá? E aí, esse é um bonequinho que é muito nosso amigo. Ele vai ajudar a gente a pensar alguns conceitos a respeito do que a gente vai conversar depois, tá? Então, esse é um bonequinho muito simpático, que é daqueles biscoitinhos que a gente costuma comer e são uma delícia. E eles usaram esse biscoitinho para contar pra gente algumas coisas importantes, né? Então a gente vem lá de papel de gênero, que seria a superfície do bonequinho, né? A gente está vendo que é esse pedacinho azul, que é, digamos, a parte mais externa. Esse termo externo é meio complicado, né? Mas ele é, digamos, a forma como a pessoa se mostra para a sociedade, né? Como eu me comporto socialmente. E aí eu não vou entrar no mérito das possibilidades disso, porque nesse gráfico tem algumas coisas diferentes do que eu vou falar lá pra frente. Então vamos ficar atento mais ao bonequinho mesmo, tá? Aí a gente vê o cérebro, que é a identidade de gênero, né? Que é como eu me percebo, né? Como eu me considero. A gente tem o coraçãozinho, que é a orientação sexual, que é quem eu amo, quem eu desejo, sexualmente falando. E a gente tem o sexo biológico, que existem algumas possibilidades frente ao nascimento, né? Vamos falar primeiro dessa, que eu acho que é a mais orgânica de se compreender na sociedade que a gente vive, né? Quando a criança nasce, o médico pega lá, pendura, né? Coloca ela de ponta cabeça e fala, é um menino, né? Ah, tem pênis, é um menino. Ah, tem vagina, é uma menina. Às vezes o médico pega e fala, não sei o que é. Isso pode acontecer e é muito mais comum do que a gente imagina, né? Quando o bebê se localiza nesse lugar, não é possível fazer uma identificação imediata. Até porque isso vai depender inclusive de órgãos internos. Então, geralmente, o ideal é que se aguarde, para que aí sim, na vida adulta, seja possível algum tipo de identificação. Essa identificação de cara é intersexo, que a gente chama, né? É o bebê que nasce com características tanto de macho quanto de fêmea, mais de um, mais de outro, as possibilidades são muitas, né? E nem todas já foram mapeadas. Isso é a parte do sexo que a gente já falou aqui, beleza. Orientação sexual é por quem eu tenho o desejo, né? E aí, nesse sentido, a gente tem possibilidade da pessoa estar
atraída pelo mesmo sexo, né, biológico a gente está falando, tá? Ou pelo sexo, quando é o mesmo sexo a gente fala que é homossexual, quando é sexo diferente a gente fala que é heterossexual, quando pelos dois, bissexual, e quando por nenhum deles, assexual, tá? Eu vou dar uma caminhadinha aqui só pra gente poder já usar o texto que tá aqui. Porque o próximo tema que eu vou falar é de identidade de gênero, né? Que talvez seja o que mais dá bagunça quando a gente vai conversar. Quando a gente fala de identidade de gênero, a gente está falando sobre como a pessoa se reconhece, né? Como ela se percebe psicologicamente, mentalmente. Opa, peraí que tem gente entrando, deixa eu autorizar aqui. Aí, beleza. Bem-vindo, Guilherme. Muito bem. E aí, nesse sentido, a gente tem algumas possibilidades, né? Como eu me percebo, isso pode estar relacionado a se perceber como homem, né? Se perceber como mulher, ou outras possibilidades que a gente vai conversar um pouquinho pra frente, tá? Quando a pessoa se identifica com o sexo biológico que ela nasceu, então eu sou mulher e me percebo mulher. A gente chama de cisgênero, tá? Tanto para mulher quanto para homem, né? Um homem cisgênero é um homem que nasceu com sexo, sexo masculino é complicado, vamos usar, nasceu macho, com características de macho, e se identifica como homem, né? Então ele é um homem cisgênero. Quando isso não bate, né? Quando a pessoa nasce com essa característica de macho ou fêmea e não se percebe no mesmo sentido, a gente fala que é uma pessoa transgênero, né? Então tá lá, não me identifico com o meu sexo biológico. Então, homem transexual, mulher transexual, travesti, crossdresser, drag queen, drag king. Não vou entrar nesse mérito agora, vamos em frente, tá? Então, quando a gente tem identidade de gênero, a gente fala lá, mulher cisgênero, mulher que corresponde ao sexo que foi atribuído no nascimento. Homem cisgênero, já falei também. Intersexo. Intersexo é aquele que a gente falou. Uma pessoa que não é homem e nem mulher, precisamente, que possui características anatômicas, cromossômicas ou hormonais que não estão fixadas em uma e em outra, né? Só que tem uma coisa muito importante, porque o intersexo, ele também pode estar aonde? Lá pra frente, né? No que a gente vai ver depois, que é a parte do sexo biológico só. Não vou entrar nesse mérito agora. Mulher transgênera, a gente já falou, é a mulher que não se identifica com o sexo qual nasceu, e o homem transgênero, exatamente a mesma coisa. Eu vou passar um pouquinho rápido por essas coisas, e depois eu vou explicar por que eu tô passando um pouquinho rápido, tá? Travesti é a pessoa que, quando nasceu, foi designada como sendo do sexo biológico masculino, se entende pertencente ao gênero feminino, ou seja, se reconhece com características do gênero feminino, mas não faz questão de ser chamada de mulher, né? Tem uma similaridade com a performance, de alguma forma, né? O não binário é a pessoa que não se enquadra em nenhum dos gêneros, nem homem e nem mulher. Também não faz questão de se classificar. Gênero fluido, isso é mais moderno, tá, gente? Isso daí é geração Z. Na minha época não tinha gênero fluido, não. Gênero fluido é a pessoa que a identidade sexual transita. Às vezes prefere se identificar como masculino, às vezes como feminino. E queer, que aí mesmo está escrito, né, que antigamente era um insulto, porque vem da palavra no inglês que significa bizarro, ela se refere à pessoa que não está afim dessa divisão de gênero, masculino e feminino, né? E também não está afim dessa imposição que é ser heterossexual e cisgênero. É importante falar aqui, e aí eu vou tirar aqui um pouco a tela para conversar com vocês, peraí. Aí. A tela é boa, mas às vezes a gente precisa também desse olhar. É muito importante falar para vocês o seguinte, tudo isso que eu estou mostrando aqui hoje é uma construção. Quando eu saí do armário lá em 2000 e sei lá quanto, que eu já nem sei mais, mas quando eu tinha logo lá meus 15 anos, nada disso era tão particionado,
né, a gente sabia de GLS. Até tem gente aqui com mais idade que com certeza vai lembrar dessa sigla. Por que que hoje a gente começa a particionar tanto e a dar tanto detalhe, né? É claro que eu tô aqui falando um monte de palavras, vocês devem estar, gente, mas como assim? Foi muito rápido, não entendi nada. Normal. Mas a gente precisa dar esse tipo de partição apenas para que a gente possa reconhecer todas as pessoas, né? Para que as pessoas se vejam nisso que a gente está falando. Então, vou continuar minha apresentação. Só um instantinho. Vamos lá. Bom, aí sobre orientação sexual, isso acho que é um pouco mais fácil, né? Mais simples, digamos assim. A gente tem isso um pouco mais dito na sociedade, né? O heterossexual, a lésbica, o gay. Aqui tem uma coisa importante, tem gente que fala que a mulher não pode ser chamada de gay, né? Que ela tem que ser chamada de lésbica. Eu pessoalmente discordo. Se me chamam de gay, eu atendo tranquilamente, mas são termos, né? Bissexuais, assexuais, que são as pessoas que não sentem atração, e isso é real, não duvidem, isso é muito real. E o pansexual, que é a pessoa que sente atração independente do que a outra pessoa é. Importante, bissexuais não são pessoas que estão em dúvida de nada, tá? Bem importante deixar isso claro desde já. Aí vem a tradicional, né, sigla que todo mundo fala, pô, uma sopa de letrinha, não estou entendendo nada. A confusão maior talvez seja justamente, primeiro, pela extensão dessa sigla, que se Deus quiser vai continuar por mim crescendo muito, né? Porque quanto mais ela cresce, mais representação esses grupos têm. E isso muito me interessa. Mas também tem uma questão, porque essa sigla ela vai misturar as duas coisas. Ela mistura tanto a questão, né, da atração, quanto a questão da identificação da pessoa, fisicamente falando. Então, por isso que às vezes dá, né, uma baguncinha. O L é de lésbica, o G é de gay, o B é de bissexual. Até aí costuma dar tudo certo, né? O pessoal fala assim, até eu entendi. Aí o T é de transexuais ou transgêneros, que a gente acabou de ver o que é, né? Lembram quando o que a pessoa nasceu não está de acordo com como ela se identifica? Queer, que vale dizer que é aquela pessoa que transita na noção de gênero, mas eu esqueci de falar lá atrás, é importante isso. O queer, ele é mais que isso. O queer é uma estética, né? Uma estética até artística, né? Se vocês pesquisarem sobre a estética queer, vocês vão ver que aqui no Brasil nem tanto, mas na Europa e Estados Unidos isso é muito grande, a estética queer tem um lugar mesmo, né, na arte, que vale a pena ser pesquisado, tá? Muito bem. Aí vem o I, que é do intersexo, veja, agora a gente já tá falando de outra coisa, a gente tá falando de corpo, né? O assexual, pansexual e o mais... já falei do pansexual, isso. E o mais que é como se a sigla em si, ela já estivesse convocando que todas as pessoas sejam consideradas, né? O mais é para incluir os outros grupos e qualquer outro tipo de variação de sexualidade e gênero que aqui não foram representados, tá? Muito bem. Alguém vai dizer assim, lá nos confins de não sei onde. Mas na minha época não tinha isso aí não. Na minha época nada disso acontecia, isso daí é invenção da modernidade. E eu vou dizer para vocês, gente, que isso é uma das maiores falácias, né, uma das maiores mentiras que existem. Não só sempre existiu, como existe em todo o reino animal, tá? Em todas as suas variedades que a gente conversou aqui antes. Aí eu tenho o primeiro registro de transgêneros, né, 4.500 antes de Cristo, e aí 630 a.C. é o registro da ilha de Lesbos, que eu não sei quem conhece a história, mas era uma ilha onde as mulheres eram enviadas para viver com outras mulheres e estarem preparadas, entre aspas, né? Hoje a gente usa esse termo, mas não é bem esse, para que depois elas pudessem se unir aos guerreiros, né? Então, isso na Grécia. Só pra gente ter uma noção de que não é bem assim, né, gente? Estava sempre lá, sempre esteve, tornou-se uma questão a partir principalmente
da dominação da Igreja Católica, que vai condenar não somente as questões relativas à homossexualidade, mas também relativas a tudo aquilo que se referencia a sexo. O sexo se torna um tabu, especialmente a partir desse momento, não à toa, né? Não foi porque a igreja não gosta de sexo. Não, gente, não é isso. Isso acontece por uma questão de dominação de território. Vamos parar aqui um pouquinho para a pequenininha aula de história. Quando a Igreja Católica condena o sexo, ela não está condenando o sexo pelo sexo. Ela está condenando que existam herdeiros, né? Herdeiros não reconhecidos e que possam, de alguma forma, tomar conta dos terrenos que a ela pertenciam ou que pertenciam a grandes donos de terra, os senhores feudais. Para evitar que esses filhos bastardos continuassem acontecendo, e aí cada vez mais os terrenos fossem sendo particionados, então eles falam, ninguém mais transa aqui, beleza? Parem de transar porque a gente não quer mais esses filhos bastardos. E é assim que a Igreja Católica vai condenar, por uma questão única e exclusivamente financeira, tá? Então, sair um pouco desse lugar de que, é porque é só uma questão moral. Não é uma questão moral, é uma questão de capital. Quem quiser mais informações sobre isso, tem um livro muito bacana que chama O Caliban e a Bruxa. E lá ele vai explicar todo esse processo que a gente fala que são os cercamentos, né? Que é quando eles fecham os terrenos, e aí então um grande terreno passa a ser de alguém, porque até então era tudo de todo mundo. E aí, a partir desse momento, começa a se condenar o sexo e depois as mulheres, né? Porque as mulheres estavam ali para servir, mas isso é uma outra história. Bom, vamos lá. Vou continuar aqui. Tadadã. Esse negócio de dar aula virtual é muito engraçado, gente. É muito louco. Então, como eu dizia, isso não é de agora, né? E não é de agora nada disso que eu falei, né? Principalmente a questão também dos transgêneros que estão aí, ó. A gente tem fotos de várias épocas, fotos maravilhosas, coisas incríveis pra gente observar. Cada uma dessas fotos tem detalhes muito importantes. É importante também falar sobre quanto não é possível dizer que para um homem é mais difícil ou para uma mulher é mais difícil. É difícil para todo mundo quando você está de alguma forma sendo, como eu vou dizer, perseguido por uma sociedade de alguma certa forma ou não aceito, né? E aí a gente entra nesse assunto muito importante, que talvez seja o mais de todos, que é a questão da LGBT-fobia e todas as outras fobias que nós vamos acompanhar aqui. Eu não vou falar de absolutamente todas, vou pincelar para que a gente possa ter essa ideia, tá? Então, o Brasil é um dos países onde mais morrem pessoas que compõem um grupo não heteronormativo, ou seja, todo mundo que não está classificado como heterossexual. A cada 23 horas morre uma pessoa LGBTQIAP+, já considerando as pessoas que se suicidam por decorrência dessa não aceitação. Um número que eu não tenho nem o que dizer, né? Porque uma pessoa morrer a cada 23 horas por isso primeiro que não é dito, né? Não sei, por acaso vocês veem notícias a cada 23 horas sobre essas pessoas morrendo? Eu não vejo, né? Mas tá aí. Existem registros, é real. E a outra questão, que hoje, ao meu ver, é a mais grave, é a transfobia, né? Que é a mesma coisa, é o discurso de ódio voltado para essa população, mas que é muito mais cruel, porque a gente sabe que pessoas trans e travestis quase sempre se encontram já em situação de grande vulnerabilidade social, principalmente financeira, econômica, então elas muitas vezes precisam da prostituição como fonte de renda, como única fonte de renda, esse discurso de ódio faz com que essas pessoas geralmente não ultrapassem os 35 anos de idade, o que é uma estimativa de vida medieval, né? Vamos combinar que ela é medieval. E, olha só, que coisa, o Brasil é o país que mais consome pornografia com pessoas trans no mundo. E é também, há 12 anos, o que mais mata transexuais.
Então a gente tem aí uma coisa muito complicada, que é um país que de verdade não sai do armário. A verdade é essa. E que não só não sai do armário, como mata, por conta dessa percepção, digamos assim, ou da pouca importância com a vida alheia. E aí, o que isso tem a ver com a gente, né? Quando a gente olha esses números é muito complicado, mas isso tem muita ligação com as coisas que nos competem no dia a dia, né? Como? Quando eu falo dia a dia, eu falo quando você vai comprar pão, né? Eu falo quando você está sentado na frente do computador para trabalhar. Aqui nessa página eu tenho alguns exemplos que vocês podem dar uma lida de frases que parecem às vezes muito comuns, né, de se ouvir, muito simples, brincadeiras, e nada disso é legal. Nada disso é bacana, né? Especialmente quando a gente tem no ambiente de trabalho ou no ambiente familiar, quando a gente tem alguém que a gente tem certeza, né, que é da comunidade LGBTQIA+, mas também quando a gente não sabe, porque na verdade a gente nunca tem como saber. A gente nunca consegue colocar a mão no fogo de que alguém ali não é. E isso é parte básica do respeito com o outro, né? Olhar o outro, reconhecer o outro como diferente e respeitá-lo por isso tem que acontecer em qualquer instância. E esses exemplos que a gente está vendo aqui são muito comuns, né? Então, eu convido vocês assim, depois me contarem se vocês acham que isso faz sentido, né, no que eu estou falando, né, no dia a dia de vocês, e pensar, e na verdade saber que homofobia e transfobia, graças, né, hoje, são crimes previstos em lei, com pena de 1 a 3 anos e multa, o que eu acho pouquíssimo. Eu acho isso uma vergonha, né, de pena. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou uma pessoa que é antipunitivista. Então, quando eu penso que isso é uma vergonha, é porque eu realmente acho que a pena só não vai resolver a questão. Ela precisaria ser um outro tipo de trabalho, né? E aí, enfim, para quem precisar fazer denúncias, delegacias, Disque 100 e organizações podem colaborar com esse momento, tá? Que não é simples também, da denúncia. Ao longo do tempo a gente teve sim evolução de direitos, e aí posso citar a autorização à união e ao casamento civil, a adoção de crianças e adolescentes, a recusa do atendimento por preconceito, o processo de redesignação sexual, que é o antigo termo mudança de sexo, né, que hoje em dia já não se usa mais, a alteração do nome no registro civil, que é o nome social. O nome social é o nome pelo qual as pessoas transexuais, travestis ou outros preferem ser chamadas no dia a dia, em vez de seu nome registrado em cartório, que não reflete a sua identidade de gênero. Tem gente que chama esse nome de nome morto, tá? Esse nome que não é o que reflete, o que a pessoa quer, é o nome morto. Então, se alguém chega para você e diz que o nome é tal nome, é assim que você deve chamar essa pessoa e nenhum outro nome. Isso vale inclusive para repartições públicas, tá? Qualquer uma delas. E aí, eu vou falar um pouquinho rapidamente para vocês sobre linguagem neutra, que é uma coisa que está muito na moda, né? Vou até tirar aqui. A linguagem neutra é uma coisa que está muito na moda e já vai dar um gancho para o meu último tema, que é justamente o nosso comportamento como profissionais da comunicação e o que a gente tem a ver com tudo isso, né? Como que a gente pode efetivamente atuar de forma bacana. A linguagem neutra é aquela linguagem que tem por objetivo abarcar todas as possibilidades de gênero, porque a gente sabe que nessa sociedade que vivemos hoje, patriarcal, o gênero masculino é o predominante. Ah, mas na língua portuguesa é assim. Sim, é assim. Mas há um esforço grande de hoje adequar a linguagem para que ela seja o mais completa possível, né? E aí nesse esforço a gente tem algumas sugestões que foram ao longo do tempo acontecendo. Uma delas é o uso do X, né? Vocês já devem ter visto isso. Na internet tem bastante, né? Então todes, né? Que o pessoal fala com X. Porém, já se conferiu que o X não é o ideal, tá? Por quê? Apesar dele parecer mais bacana,
ele não permite que pessoas que não tenham a possibilidade de ler e de ouvir plenamente consigam entender. Porque os aparelhos hoje, quando fazem as leituras para pessoas que não têm capacidade visual, né, que recebem informação auditiva, quando os sistemas se deparam com o X, para as pessoas que são cegas, não conseguem ler. Então, o ideal é usar o E, né? E a gente tem visto cada vez mais o uso da letra E como a letra que vai representar todas as possibilidades de gênero que a gente encontra, né? Então, quando a gente fala todes, a gente está muito mais próximo de chegar em todo mundo que precisa saber daquela informação. Ainda assim existem outras alternativas, mas que eu como redatora acho que são mais complicadas, que é você simplesmente suprimir, né, não usar a palavra que tem a transformação de gênero. Isso é bem mais complicado, porque na hora de você redigir sem isso, e aí a Amanda tá aí para não me deixar mentir, fica muito mais complexo, né? O Bruno também, são transformações de texto muito maiores. Ah, mas vai ser do dia para a noite? Não, mas a língua é viva, né? Assim como nós. Então, aquilo que todo mundo entender que está funcionando, vai funcionar. E aí, por último, não vou mostrar essa apresentação para vocês, não vou compartilhar, quer dizer, vou compartilhar com vocês depois. Aqui eu só vou mostrar rapidinho. É um material muito interessante que chegou para mim, que foi minha irmã que me ofereceu. Assim como eu, a minha irmã é lésbica. Na verdade, complicado isso, né, gente? Porque na verdade nem eu nem ela nos entendemos plenamente como lésbicas. Estamos lésbicas nesse momento, acho que essa é a melhor definição. Ela trabalha com um grupo que promove as questões LGBTQIA+, em ambientes publicitários. Então ela me ofereceu um estudo muito interessante sobre como as empresas se relacionam com seus públicos dentro dessa temática. Então aqui, enfim, são muitos gráficos, muitos e muito bacanas, com informações maravilhosas que eu já vou passar para vocês hoje ainda aqui no Slack, para vocês aproveitarem à vontade. Mas de uma forma geral, o que eu vou dizer que está aqui, que ficou mais latente para mim? Que as pessoas querem transformação. As pessoas querem atitudes reais e não apenas a aplicação de bandeiras ou de frases de efeito em campanhas no mês em que isso convém, né? A gente tem visto muito isso acontecer, né? Marcas que nunca antes falaram sobre essa temática não podem falar? Podem, gente, mas a atitude vai muito além de colocar uma bandeirinha colorida no seu Doritos, né? Digamos assim. Ela vai muito além. O que a gente precisa é que as atitudes venham para dentro das empresas com ações afirmativas. E quando a gente fala sobre isso contratar pessoas, né? Todes, né? Quem são? Quantas pessoas transgênero você conhece e que estão no mercado de trabalho ao seu lado, executando a mesma função que você? Quantas? Então, assim, mais do que só dizer, é também oferecer formação para os colaboradores, como essa que a gente está fazendo aqui, né? Oferecer informação e partilhar, para que a partir daí a gente comece a colocar todo mundo dentro do lugar do respeito, né? E da diversidade.